Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos juntos a palavra de Deus. Josué capítulo 24. Nos diz assim, Josué capítulo 24, a partir do versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o monte Seir em possessão, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e vos tirei de lá. Tirando eu do Egito a vossos pais, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho, mas clamaram ao Senhor, e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto muitos dias. Eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Eu os destruí de diante de vós, e possuístes a sua terra. Quando Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, levantou-se para pelejar contra Israel, mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus e os gigazeus, os heveus e os jebuseus, mas os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que plantastes. Agora temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor, ao Senhor, para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
O Senhor expulsou de diante de nós todas estas pessoas, estas gentes, inclusive o amorreu, o morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos a Jeová. Amados irmãos, esta é uma afirmação tão maravilhosa de fé desse homem chamado Josué no Antigo Testamento. Homem este que foi levantado assim que Moisés morreu, Deus o levanta, Deus dá a ele a liderança do povo de Israel. Deus coloca este líder num patamar de uma tremenda responsabilidade, aonde a nação inteira olhava para ele, tinha nele um referencial, tinha nele a direção de Deus, quando Deus falava com o seu povo através de Josué. Esses versículos que nós acabamos de ler no capítulo de número 24, expressam o coração de um grande líder espiritual no final da sua vida. Olha que coisa! Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que no final de suas vidas deveriam estar fechando a sua história com chave de ouro. Muitos estão fechando sua história, muitos fecharam suas histórias longe de Deus, desistidos, abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus, como por exemplo, tantos reis de Israel, entre eles o rei Asa, que fez grandes transformações do seu reinado, mas no final, ele já não estava mais firme nos caminhos de Deus. Aqui não, Josué, um grande líder, mas que permaneceu este grande líder no final, até o final da sua história, da sua vida. E nessas simples palavras, nós encontramos aqui a vontade de Deus expressamente declarada pela vida deste homem. Estamos para servir ao Senhor e devemos fazer o possível para que nossas famílias sigam nossos exemplos. Era isso que ele estava falando ao povo de Israel. É isso que Deus nesta noite está falando com você. Josué disse no verso 15, e se vos parece errado servir ao Senhor, então escolham hoje a quem servireis, seja a deuses, a quem vossos pais serviram, quando estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando, mas eu não, ele está dizendo, mas a minha escolha é diferente, a minha escolha será outra, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, aleluia. Amados, quando os filhos de Israel se mudaram ali para a sua terra da promessa, a terra prometida, eles estavam se preparando para já deixar de viver em tendas, eles estavam se preparando para estabelecer naquele lugar as suas casas, casas permanentes, não mais casas que eles tinham que baixá-las, movê-las a cada poucos dias ou semanas. Quando Deus dava uma ordem, levantar acampamento, eles levantavam e caminhavam. Eles estavam agora prestes a estabelecer a sua moradia em suas casas permanentes naquele lugar. E o seu líder Josué lançou a eles um forte desafio às famílias de Israel. Qual Deus ou deuses vocês vão servir? Esta é uma pergunta muito séria. Qual Deus ou deuses servirão? Vocês servirão os deuses do Egito, onde vocês foram escravizados? Servirão aos deuses adorados pelos vários povos que vocês encontraram na terra prometida? Ou vocês servirão ao Deus que os tirou da terra do Egito com a sua mão poderosa,
os guiou por anos de peregrinação pelo deserto? Ou vocês servirão ao Deus que os trouxe para esta terra, assim como Ele havia prometido aos nossos antepassados? Agora o povo, ouvindo Josué, eles tinham uma escolha, uma decisão a tomar. E eu quero te dizer uma coisa, é verdade, irmãos, que a decisão desse povo faria toda a diferença do mundo, não apenas nas suas próprias vidas, mas em toda a sua história. Sabe que há muitas escolhas que podemos fazer nas nossas vidas. Você pode fazer muitas escolhas na sua história, na sua vida pessoal. No entanto, o que é absolutamente vital é servir a Deus, servir ao Senhor. Nós podemos escolher ter nossos falsos deuses. O amor ao dinheiro, por exemplo. Podemos escolher servir o amor ao dinheiro. Podemos escolher servir o Deus das roupas, das vestimentas, de marca, de grife. Se não for de grife, então não está nada bem, não posso ter outra. Poderemos escolher ter os nossos falsos deuses através dos nossos pertences, dos nossos aparelhos tecnológicos de primeira geração, das nossas joias. Poderemos servir ou escolher os nossos falsos deuses do esporte que nós tanto amamos, do time do coração, dos canais da televisão que eu gosto tanto de assistir. Ou podemos escolher deixar todos esses deuses, fazer com que todos eles percam o trono na nossa vida e escolhermos andar com o nosso Deus, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Outra mensagem muito importante para focar nesta passagem são as palavras: eu escolho você hoje. Eu escolho a ti hoje. É o Senhor quem eu escolho hoje. Sabe, irmãos, a nenhum indivíduo é garantida a oportunidade de responder a Deus em algum momento no futuro. Não, porque Deus não faz perguntas para que você as responda no futuro. Deus faz perguntas para que nós o respondamos no presente. Nós vemos o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele dizendo, proclamando: hoje é o dia da salvação. A sua salvação, querido irmão, não é amanhã. A sua salvação, a salvação da tua alma, não será daqui a um ano. Como muitas pessoas acreditam e pensam: não, amanhã eu me acerto com Deus, amanhã eu buscarei seguir a este Deus, amanhã eu determinarei que vou ser obediente à sua palavra. Não, hoje é o dia da salvação. Hoje o Senhor bate a porta do teu coração e está dizendo que deseja morar dentro da sua vida. Josué ordenou ao povo que, diante de tudo que ele falou, que o povo se arrependesse. Arrependam-se, estamos por estabelecer a nossa moradia na terra da promessa fixa, mas arrependam-se, deixem de lado os seus deuses, deixem de lado os deuses dos seus antepassados, deixem de lado os deuses estrangeiros. Verso 23, afastai, pois, agora os deuses estranhos que estão entre vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Querida igreja,
Esta palavra nesta noite vem ao encontro do nosso coração, porque nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, de como e a quem servimos. Como serviremos a esse Deus? Quem é o Deus que nós servimos? Eu vejo que hoje tem muitas pessoas que se fantasiam de uma roupagem espiritual, religiosa, dizendo que servem a um Deus, dizendo que vão à igreja, dizendo que cantam, dizendo que leem a Bíblia, mas ainda estão completamente amarrados aos seus antigos deuses, aos seus antigos ídolos. Deus hoje está dizendo para nós que é um momento de decisão. Temos que tomar uma decisão a quem serviremos daqui em diante na nossa vida. Se nós tomaremos uma posição como Josué, dizendo: eu e a minha casa serviremos a Jeová, o Senhor, ou se nós ficaremos na espreita, duvidosos, ora vamos à igreja e o servimos, mas ora quando estamos longe da igreja, longe de um contexto espiritual, religioso, se é que nós podemos ilustrar assim, nós somos outras pessoas. A quem você tem servido? Jovem, você que me ouve muito bem nesta noite, a quem você serve na escola que você estuda? A quem você serve no seu trabalho? A quem você serve dentro da sua casa? Que Deus você tem seguido, você tem servido? Quando Israel, ou melhor, o povo israelita, eles expressaram lealdade, sem um fim decisivo para suas práticas, Josué, o líder do povo, deve ter lembrado daquilo que Moisés anteriormente havia dito a eles, que ele não seria capaz de servir a um Deus ciumento. Irmão, nosso Deus é um Deus ciumento. Por isso que na sua palavra, ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém mais. Deus quer a exclusividade dos seus adoradores a ele. Deus quer a exclusividade da sua adoração, do seu culto a ele e a mais ninguém. Em Êxodo capítulo 20, verso 5, dizia ele, Moisés dizendo, você não deve se curvar a eles, nem honrá-los, pois eu sou, diz o Senhor por meio de Moisés, pois eu sou Jeová, seu Deus, forte e zeloso. Aleluia. Será que você pode dizer comigo, o meu Deus é Jeová, o Senhor, o Deus forte e zeloso, a Ele servirei e a mais ninguém. Aleluia, aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluias, a Ti seja a glória, meu Deus. Amados, a decisão de servir ao Senhor apenas com base no entusiasmo não durará nada, não vai durar. Porque a decisão de um cristão depende da sua integridade. Verso 14 do capítulo 24 de Josué. Agora pois, e dizia ele ao povo, agora pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente, com integridade e na verdade, e tirai do vosso meio os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi a Jeová, o Senhor. Querido irmão, essas palavras aconteceram há muitos anos atrás, de Josué para o povo de Israel. Mas hoje Deus está dizendo para você, filho,
Você tem me buscado, e enquanto você me busca, você vai encontrar. Porque a Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus, o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus, nós o achamos, Ele é encontrado por nós. Quando nós clamamos por Deus, Ele ouve o nosso clamor. Mas trazendo esta palavra para os dias de hoje, Deus está dizendo para mim e para você: filho, eu quero que você passe a viver uma nova história comigo. Abandone aquilo que te prende às coisas do passado. Abandone aqueles ídolos que você preparou um altar no seu coração para eles. Os desejos da sua carne, os vícios que lhe prendem, e são muitos eles. E quero que você seja muito claro e verdadeiro para você mesmo, porque nós muitas vezes temos a tendência de olhar para o próximo e dizer: ele tem um vício, ele é pecador. Ela sim, esta mulher é miserável pecadora, quando na verdade o Senhor diz para nós, na sua palavra, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer diante do Senhor. Todos pecamos. Todos nós somos miseráveis na nossa natureza. Todos nós nos afastamos de Deus quando pecamos em Adão. Por isso que Jesus veio na nossa história, Ele veio nos religar a Deus. Jesus veio morrer na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, para nos ligar ao Pai, para que um dia possamos estar com o Senhor, o nosso Deus eterno Pai, vivendo uma nova vida. Agora a pergunta é: se somos todos pecadores, então nós temos que ser muito sinceros com o nosso Deus, com nós mesmos e com Deus, dizendo: eu preciso, Senhor, eu preciso do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua graça, porque eu quero temer ao Senhor, eu quero servir ao Senhor fielmente e com integridade e na verdade. Aleluia. A decisão de seguir a Deus implica uma decisão formada com um compromisso de sinceridade e verdade. Decida hoje servir a Deus como você nunca serviu até hoje. A decisão não pode ser minha por você, e nem a decisão pode ser sua pelo seu filho, e nem a decisão de qualquer outra pessoa por você. A decisão tem que ser pessoal. Todos nós temos o privilégio de receber o presente que Deus nos deu. Precisamos escolher, precisamos decidir tê-lo, recebê-lo. Imagine só, Jesus veio à cruz, a este mundo, morreu naquela cruz, foi crucificado naquele lugar por causa dos nossos pecados, segundo a palavra de Deus. E ali Ele morreu. Ele poderia ter desistido de tudo aquilo, Ele poderia ter dito: não quero isso. Mas não, Ele foi até o fim. E quando Ele morre na cruz, ali Ele disse: está consumado. Ou seja, amado Pai, eu fiz o que eu tinha que fazer. Os meus filhos agora estão completamente libertos dos seus delitos e pecados por meio do meu sacrifício. Deus deu o presente, mas a questão é que nós ganhamos o presente e muitas vezes as pessoas não vão buscar o presente. Imagine se alguém chegasse para você e falasse assim: ei, como está você? Aqui é da Caixa Econômica Federal e o governo sorteou uma bolada esse mês, e algumas famílias foram escolhidas e você foi contemplado a receber uma casa e mais R$1 milhão na sua conta. Você diria: ok, muito obrigado por me avisar, um dia eu vou buscar esta casa, e um dia, quando der, eu vou buscar este R$1 milhão. Você faria isso?
Claro que não. Você diria, peraí, onde é o endereço? Peraí, fala aí onde é. Com quem que eu falo? Amanhã eu estou aí. Que horas o banco abre? Abre, não precisa vir cedo, moço, 11 horas. Não, 7 horas eu vou estar aí, você pode ter certeza. A questão é que Jesus morreu para nos dar um presente. Ele é o presente que nos garante a eternidade. E muitas pessoas entendem o que Jesus fez. Ele morreu na cruz, Ele ali entregou toda a sua vida quando derramou o seu sangue, o sangue que perdoa os pecados, que nos redime do pecado, este sangue que nos traz libertação, que quebra as maldições familiares, que quebra tudo aquilo que o inimigo tem prendido as nossas vidas. Entendemos isso, mas nós não buscamos o presente. Você precisa buscar. Jesus já entregou. A decisão é sua, não é minha. Você não ligaria para alguém dizendo, olha meu vizinho, tudo bem? Eu acabei de ganhar uma casa e R$1 milhão, pode ir lá buscar para mim? É claro que você não falaria isto. Da mesma forma, ninguém pode buscar o que pertence a você. Porque a salvação, ela veio por um homem, mas a salvação é para todos, distintamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Esse presente é para você. Decida hoje, antes de sair deste lugar, dizendo, Senhor, a minha vida espiritual não será mais a mesma a partir desta noite, Senhor. Senhor, eu saio deste lugar, mas antes de voltar para a minha casa, eu deixo no Teu altar, no altar da minha vida, diante da Tua presença, todas as coisas, Senhor, que me prendem ainda ao pecado. Todas as coisas que me prendem aos ídolos do passado, aos deuses do passado. Senhor, hoje eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jeová. Eu e a minha casa serviremos a esse Deus, como diz a palavra de Deus de Josué. Essa decisão implica um coração sincero e verdadeiro. Isso significa servir de todo o coração, sem culpa, com integridade. Isso era uma verdade para o povo de Israel, como também é uma verdade para nós hoje, aqui neste lugar. Amado, Josué tomou a decisão junto com a sua família de servir ao Senhor. Talvez você ouça essa palavra e diga assim, pastor, mas estou vivendo um momento difícil em família. Só eu tenho buscado a Deus, só eu tenho me preocupado em ouvir a Deus, minha família não busca o Senhor. Mas você pode nesta noite tomar a decisão que Josué declarou e sair daqui profeticamente declarando sobre você e sobre a sua família. Diante de Deus, Senhor, hoje eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei como o Senhor fará, mas eu sei que o Senhor é Deus forte e poderoso para mudar a história da minha família, para mudar a história dos meus filhos, para mudar a história do meu esposo, da minha esposa. Deus pode. Você e a sua casa servirão ao Senhor? Aleluia, que assim seja. Nós temos que ser, amados, conscientes de que nossas decisões, elas têm consequências boas e más, boas e ruins. Não apenas para nós, mas também para outras pessoas. Uma decisão egoísta afeta nossas famílias de uma maneira muito negativa. Da mesma forma, uma decisão de servir a Deus influencia positivamente a nossa família. Mulheres que são esposas que me ouvem nessa noite. O apóstolo Paulo estava enfrentando uma situação de um problema familiar, em que as pessoas diziam,
eu entendo o que Jesus fez, eu recebo a salvação, eu estou declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o meu marido não é cristão, meu marido não quer servir a Deus, devo permanecer casada com ele ou me separar dele? Paulo diz, não deve se separar dele, porque isso não agrada a Deus. Se Ele permite que você busque a esse Deus, que você sirva a esse Deus, então você fará o seguinte, permanecerá amando o seu marido, permanecerá servindo ao teu Deus, porque a tua vida santificará a vida do teu marido, até que ele conheça Cristo. Eu vejo que muitas histórias de pessoas que depois que se entregaram a Jesus, se separaram. Porque não dava para andar junto? Não, isso não é o que agrada a Deus. Você tem que permanecer fiel, você tem que permanecer buscando a Deus, confiando em Deus, e o seu marido será abençoado por Deus, porque o seu testemunho de esposa fará toda a diferença. E não é diferente para o marido cuja esposa ainda não é do Senhor. Permaneça, marido, fiel a Deus, permaneça buscando a Deus, permaneça intercedendo por sua família e declarando como Josué que você e a sua casa servirão ao Senhor Jeová, e você verá o que Deus fará na história da sua família. Aleluia. Assim como Josué apontou para o caminho, para Deus, para o povo de Israel, cada um de nós tem a mesma oportunidade de apontar para as pessoas que estão à nossa volta o caminho para Deus. Peça a Deus que te ajude a examinar o seu coração, porque como crentes, nascidos de novo, como a Bíblia nos diz que somos embaixadores de Cristo, é assim que nós temos que proceder. Se você estiver aposentado, se você estiver ainda em atividade, trabalhando, se você é uma pessoa que trabalha na sua casa, no seu lar, se você tem um negócio, se você não tem, nós devemos ensinar o caminho para Deus a todas as pessoas que estão à nossa volta e ajudar os outros a chegar ao conhecimento da salvação que está em Jesus Cristo. Se você seguir a Cristo, chegará um momento em que terá que dizer a alguns dos seus conhecidos, faça o que você quiser, caminhe como você quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Haja como quiser, proceda como você bem entender, mas eu não farei desta forma, porque eu seguirei ao Deus da minha salvação, o meu Senhor. Amados, esta é uma decisão pessoal, mas se no fim tudo se resume a isso, eu quero que você entenda o seguinte: você deve optar por servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Nós temos tantas pessoas aqui que ainda são jovens, tem tantos anos, pelo menos esperamos, né? Tantos anos pela frente, você pode fazer tanto pelo Senhor teu Deus, na sua vida. Você que talvez está conhecendo a Jesus hoje, e já não é tão jovem assim, eu quero dizer a você uma coisa, você que me ouve, talvez que seja em idade um pouquinho mais velho do que eu quero te dizer uma coisa: se você hoje entregar sua vida a Jesus, se você hoje decidir dizer para Deus, Senhor, eu e a minha casa serviremos juntos ao Senhor, eu quero te dizer uma coisa, você vai experimentar daqui para frente os melhores anos da sua existência no Senhor, os melhores anos da sua vida. Você vai ver Deus operando na tua fé, te ajudando, te fortalecendo, porque vale a pena servir a este Deus de todo o nosso coração. Aleluias. Assim, igreja, como Josué deu um bom exemplo para a sua família, para seguir a Deus, todos nós cristãos, todo homem cristão deve fazer uma declaração semelhante à sua família que o Senhor lhe deu. Portanto, eu queria convidar você a se colocar em pé neste momento e a preparar o teu coração para receber o milagre do Senhor nesta noite
sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Josué olhou para o povo e perguntou: a quem vocês servirão a partir de hoje? E ele disse ao povo: o que eu sei é que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Deus da minha salvação. Aleluia.